A prisão de Bolsonaro é oportuna para o momento, porque nesse momento exato, onde eu, tu, ele, nós, vós, eles, deveríamos estar cobrando o que acontece com o nosso dinheiro, até onde Bolsonaro está envolvido nessa farsa. Acordamos hoje sobressaltados com a prisão de Bolsonaro. Não, ele não está preso. Ele foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por, segundo consta, liderar uma trama para impedir a posse de Lula depois das eleições de 2022. Foi acusado de planejar um golpe de Estado. O primeiro golpe de Estado do planeta, que não tem um morto, não tem um ferido, não tem uma arma, não tem um canivete, tá? Não tem uma vara de coçar o c... Não tem porra nenhum. É um bando de idiotas pulando e falando merda em frente a quartéis. Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. E a prisão de todos eles colocados em ônibus como perigosos golpistas. Com todos eles, com os milhares que foram presos, não foi encontrado nenhuma arma letal, a não ser a própria feiura. Tinha gente feia pra ali. Bem, dando milho aos pombos, a prisão que ele está recebendo é uma prisão preventiva. É preventiva. Ela não é para cumprir a pena de 27 anos. Ela é para garantir que Bolsonaro não fuja, obstrua a justiça ou cause desordem pública. Bolsonaro nunca conseguiu fazer nada disso, mas tudo bem. Um dos motivos para a prisão preventiva foi a suspeita de que Bolsonaro teria adulterado sua tornozeleira eletrônica. A PF e o ministro Alexandre de Moraes também justificaram a prisão por garantia da ordem pública. Aliados de Bolsonaro convocaram uma vigília perto de sua casa que poderia facilitar uma fuga ou tumulto. Quem sabe Bolsonaro ia fugir para onde? Será que viria para Itaboraí, uma das repúblicas mais significativas do planeta? Olha só, será que eu teria você aqui? Antes dessa prisão, Bolsonaro estava em prisão domiciliar com tornozeleira e sobre outras restrições, como proibição de acesso à embaixada e uso das redes sociais via terceiros. Esse daí é Bolsonaro, o mito. Christian, o vídeo, por favor. O videozinho aí, interessante para a gente ter a nossa conclusão. Prepare o seu coração. Pode colocar o da tornozeleira que a gente vai dissertar sobre isso aí. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Como? Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. Você tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não, tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô preparando aqui. Qual a conclusão que eu posso tirar disso aí? Usando os poucos neurônios que eu tenho, mas que são muito eficientes. O que levaria Bolsonaro a fazer isso daí? Qual o interesse em fazer essa cagada que vocês acabaram de ver? Curiosidade. Isso aí é uma cagada. Me dá aqui que eu tiro qualquer tornozeleira que você queira. Bota aqui que eu sou mecânico. Eu tiro aquela tornozeleira com uma facilidade. A tornozeleira pressupõe que o preso quer continuar gozando do benefício. Ela não é intransponível, ela não é uma coisa inviolável. Não, facílimo. Você pega um alicatão, acabou. Pega um alicatão de corrente e corta igual a manteiga. Você não precisa fazer aquilo que o Bolsonaro fez ali. Claro, se você pode, os críticos vão dizer que está dentro da capacitação mental dele. Não é mentira, não chega a ser mentira. Mas a quem interessa? A quem interessa? Flavinho Bolsonaro chegou com uma nova tática incrível, mais um plano infalível do Cebolinha para pegar o Sansão, o coelho da Mônica. E lá veio Flávio Bolsonaro com um plano infalível. Pai, danifica essa tenta cortar essa
porque nós queremos que você vá preso. Você vai ir preso e nós vamos criar um processo de comoção, que nós estamos ladeira abaixo. Se a gente não conseguir te eleger, nós vamos eleger Ratonísio. Ratonísio já está sendo preparado. Né? Ratonísio já está sendo preparado. E Bolsonaro foi entregue aos leões. O que ele fez, tentativa de violação, efetivamente dá condições para que ele entre numa prisão preventiva, que ali ele pode estar querendo fugir, obstruir a justiça ou causar desordem pública. Haja visto uma quantidade significativa de paspalhos que foram para a porta de sua casa. Tudo isso aí poderia ser possível. Aquilo tem a força de um golpe de 8 de janeiro, ou seja, não passa de espuma, de fumaça. Tá? Ali, um plano miraculoso, mirabolante, vindo não se sabe da onde, não se sabe o que tem por trás, se não tem por trás a promessa de indulto do Bolsonaro daqui a um tempo, que Bolsonaro efetivamente entrou com todas as letras dentro do processo atual, na ilegalidade do seu ato. A tentativa de rompimento da tornozeleira, eu não sei o que é aquilo. Eu honestamente não sei o que é aquilo. Coloca aí 15 segundos de novo, Cris. Sou técnico mecânico e eu não consegui entender por que esse energúmeno fez aquilo. E você, ao cortar, você se livra dela. Equipamento aí. 85916-5. Olha aí. O que esse comedor de lavagem queria com isso? Uma pergunta que fica no ar. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Ferro quente? Deu um surto na hora certa, no momento certo, né? Que ferro? Ele dá o surto exatamente no momento em que daquele que tem uma ponta? A explosão do Banco Master começa a atingir todo mundo. Não? Merda para tudo quanto é lado e Bolsonaro tem um surto. Você está dizendo que Bolsonaro está participando da própria farsa. E eu pergunto, por que não? Por que não? Que horas que o senhor começou a fazer isso? Nós estamos falando de bastidores. Eu estou falando. Aqui você mete um tesourão, corta essa p... acabou. Na mão de mecânico, isso daí é 30 segundos. Você pega um alicate daquele editor, uma tesoura daquela de lanterneiro, você tira essa p... Mas o melhor de tudo é um tesourão. Tesourão corta como manteiga. Como eu falei, isso daí não é para manter o cara acorrentado. Na realidade, a tornozeleira é uma salvaguarda de quem a usa, porque ele prefere usá-la do que ficar dentro de uma prisão. Então, ali não tem nada do outro mundo. Nada, absolutamente nada. Pergunto eu, até onde Bolsonaro está envolvido nessa farsa? No Banco Marca já começou a festa. André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Henrique Souza Silva Pereto foram liberados porque suas prisões temporárias eram de 3 dias e não foram renovados. 5 outros continuam presos com prisão preventiva, sem prazo definido, mas essa semana sai todo mundo. Qualquer coisa cobrem do Rubão. Daniel Bueno Vorgaro, Augusto Ferreira Lima, Luiz Antônio Bull, Alberto Félix de Oliveira Neto e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva. Todos eles já estão na alça de mira do judiciário para saírem fora. Cabe também o regime de exceção no momento aonde Bolsonaro está detido ou preso, numa sala da Polícia Federal. Ocorre que oficial das Forças Armadas cumpre prisão em estabelecimento militar, quartel, organização militar, sala do Estado-Maior ou prisão militar, se houver na região. Sala do Estado-Maior é um recinto dentro de uma unidade militar, sem grades e com condições compatíveis com a dignidade do oficial. O uso é obrigatório até o trânsito em julgado, conforme entendimento nos tribunais. Mas e se o oficial for julgado e condenado definitivamente, Rubens? Ele pode continuar em estabelecimento militar se permanecer na condição de militar. Se perder o posto e a patente, ele deixa de ser militar. Então pode ser transferido para o sistema prisional comum. Bolsonaro não perdeu essa patente. Pergunto eu por que é que ele só pode ir para um presídio comum, teoricamente, se ele perder a patente, se ele perder a graduação, se for praça, ou se o Estado não tiver instalações militares adequadas. Caso muito raro, né? Caso muito raro, porque o Rio de Janeiro é cercado de quartéis
quartéis do Exército, temos uma vila militar imensa e isso daqui não confere. Tá? Bolsonaro foi preso preventivamente pela Polícia Federal Brasília e ele está detido na Superintendência da PF em Brasília, mais especificamente em uma sala de Estado, reservada para a autoridade. A sala tem cerca de 12 metros quadrados, com cama, banheiro privativo, frigobar, TV, ar-condicionado e sem grades. Está melhor do que a minha casa. Minha casa, hoje, ar-condicionado só no quarto. Então, está um pouquinho melhor do que a vida dos brasileiros. Tem muito brasileiro que vai querer estar preso lá. Mas não é essa a questão da coisa. O que salta aos olhos são outras cocitas más. Outras cocitas más. O que pode haver por trás disso, Rubio? Um plano já feito e levado para ser cumprido. O que é ruim e amargo agora pode ser doce depois. Afinal de contas, existem algumas coisas e ligações perigosas entre os figurões da política com o Banco Master. Tem o dono preso, o ex-sócio dele preso, foi liquidado judicialmente, está lá. O Banco Master contratou o escritório da mulher de Alexandre de Moraes, a dona Vivi. Contratou também Michel Temer como consultor. Contratou também o Ricardo Lewandowski como consultor. Há ligações com Davi Alcolumbre, com Ciro Nogueira, presidente do PP, com Antônio Rueda, presidente da União Brasil, o Augusto Lima, que é ex-sócio de Daniel Vorká, dono do Banco Master, já não é mais sócio dele, mas também foi preso. Existem ligações com Jacques Wagner do PC e o PCC. Tem de tudo no Banco Master, tá? Só não tem dinheiro, porque este sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Ó Arlindo Orlando, por onde anda? A prisão de Bolsonaro é oportuna para o momento, porque nesse momento exato, aonde eu, tu, ele, nós, vós, eles, deveríamos estar cobrando o que acontece com o nosso dinheiro, por que é que um juiz ganha 300 mil por mês, por que é que o Brasil não fecha suas contas, por que é que o Brasil tem 600 mil DAS nomeados por vereadores e outras laias? Por que é que o salário mínimo brasileiro é de $230? Aonde está indo a riqueza do Brasil? Qual a divisão de renda do Brasil? Quem é que cobre o rombo da COP30? De tudo quanto é lado, de tudo quanto é lugar. Como eu falei, tem 150 aproximadamente, 150 escândalos. Só que alguns são pequenos, são de 120 milhões, 70 milhões. No Brasil dá até vergonha de chamar de escândalo alguma coisa de 70 milhões. Isso em Brasília é troco de pinga. Troco de pinga. Você vai com 70 milhões na esquina comprar uma garrafa de cachaça para dar de presente para o presidente e volta sério. Só isso. Dentro desse momento terrível, que segunda-feira era a hora da onça beber água ou da cobra fumar, o assunto vai ser um só. Bolsonaro preso. Bolsonaro torturado numa sala com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag e ABS. Sofrimento de Bolsonaro, tá certo, está preso. Por quê? Que ele meteu um ferro de solda, devia meter aquele ferro de solda dentro das hemorroidas. Aqui já me perguntaram aonde estava a Michele. Não me interessa porque não faz parte do escopo principal. Quando eu falo da Janja, eu estou falando da primeira-dama em exercício que extrapola tudo e todes, que nem existe mais. Tudo e todes é extrapolado por essa mulher que acaba usurpando funções públicas, como se reunir com ministros quando o seu marido está tendo lá uma crise qualquer, aqui, ali, lá. Então, agora, se Michele estava em casa, se estava em outro lugar, se estava na casa do vizinho, se era a vizinha que estava com o Bolsonaro, isso não me importa, isso não muda a minha vida. Eu estou vindo aqui para uma conversa séria, franca com vocês. Porque nesse momento crítico o Bolsonaro dá toda a razão e o motivo de uma forma canhestra, tosca, tola, sem ao menos ter tentado fugir alguma coisa, nada que o valha, tá? Faz aquilo ali, ele está agoniado, ele é militar, pior militar que ele seja, e é dos ruins, não tenha dúvida, pior militar que seja, ele sabe o que faz um tesourão, que é um tesoura de pressão, tipo um alicate de pressão, corta como manteiga. Ele não precisaria meter aquele ferro de sol, salvo o fato dele estar querendo fazer uma obra pós-modernista para uma dessas bienais, que é o que parece que saiu dali. Eu não consigo entender por que aquilo, a não ser, é claro, atrair para si o foco. Para ir preso, existem várias variáveis. Uma delas, eu vou preso para reacender o amor do povo e vou eleger o meu sucessor. Vou botar a mão em Tarcísio Ratão e Tarcísio Ratão vai ganhar. Beleza, ótimo. Pode ser isso? Pode ser algo que veio de fora, tipo, nós vamos repensar os 27 anos, vamos fazer de conta que ele não vai
cumprir pena alguma, ele vai apenas ter que se afastar da política e fazer a política dele, tentar fazer o sucessor dele, que ele já está fora da jogada. Então, para sair da jogada, ele sai agora tentando fugir. Mais uma vez, alguma coisa, vamos prendê-lo, e nós precisamos dessa semana de muito som de fundo, muito barulho, que é para o povo idiota que está aqui fora, dividido entre a direita tigrinho e a esquerda amiga do traficante, para que todos se mantenham ocupados essa semana e saiam no pau. Que mais uma vez o Renato Teixeira lá, o Renato Freitas, ou o Renato não sei das quantas, tome mais um soco dentro da cara, mentindo que estava sendo perseguido por causa de racismo. Um pilantra, um picareta, um arrumador de confusão. Quanto mais um sujeito que não poderia estar em lugar algum, está aí ocupando meu tempo, meu espaço, me enchendo o saco. Me irrita só de pensar nessa figura, essa figura tosca, patética, que mostra que efetivamente a política brasileira tem que evoluir muito para ficar ruim. Hoje, como eu falei para vocês, hoje nós temos caprichoso e garantido. Hoje nós temos coisa nova, a velha política café com leite. Só que agora é entre a esquerda e a direita, tudo resolvido em São Paulo, mesmo que seja com o Bolsonaro com cara de Rio, mas é tudo em São Paulo. É lá que as coisas acontecem. Está aí a luta oculta de tudo isso daí. Só para dizer para vocês, para desespero e tristeza geral de todos os meus desafetos, novos e antigos, que o Donald Trump está todo molhadinho para sentar com o Maduro. Talvez o mar não seja tão grande, mas o duro deve ter despertado em Trump algum desejo íntimo. E se efetivamente Maduro vier a se encontrar com Trump e ambos cheguem mais ou menos a um denominador comum, é apenas o de sempre, mais um acerto do canal, o canal que dá uma sorte terrível. Sorte essa sempre ajudada por mim, pelos meus amigos, meus colaboradores. Eles sempre ajudam demais a minha sorte, né?